cumprirá, Pai, a Tua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Queridos, vamos ler 2 textos aí rapidinho, da palavra de Deus. Um dos textos está lá em João, capítulo 5, verso do 1 ao 15, né? Então vamos lá. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém, e estava ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nele jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez que agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram aos que tinham sido curados: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Lá em Mateus agora, capítulo 13, verso 14, onde diz assim, assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Amém, queridos? Nós vamos tentar nessa noite juntar essas 2 palavras aí naquilo que Deus falou comigo. E aí, enquanto eu estava em casa preparando essa palavra, ouvir e entender, ver e perceber com o coração. Ouvir e entender, ver e perceber com o coração. Então, nós vemos nessa palavra aqui, na vida desse homem, algo muito semelhante ao que já aconteceu, né, e o que muitas vezes ainda acontece na nossa vida. Eu não tive a oportunidade, né, como eu estava até pensando na hora que eu estava ali sentado, meu filho Pedro, por exemplo, ele já nasceu num lar cristão, né, glória a Deus por isso, né? Mas eu não tive a oportunidade de nascer dentro de um lar cristão, e também nem tive a oportunidade de viver numa terra, né, onde as pessoas conheciam a palavra de Deus e viviam na forma sobrenatural de Deus agir, enfim, né, eu não tive essa satisfação. Mas hoje, contando de hoje, a metade da minha vida praticamente aí, né, um pouco mais talvez, eu vivi foi no mundo, né, e fazendo e aprendendo tudo que era errado, tudo que não fazia sentido para a minha vida, mas fazia, claro, na ignorância. Mas depois que a gente se converte a Jesus, e a ideia seria que nós dessemos uma virada na nossa vida, né, por vezes após vezes nós ainda deixamos
algumas situações atrapalhar o nosso convívio com Deus, né? E aí a gente acaba ali perdendo então essa proximidade de viver perto de Deus e viver as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Esse trecho aqui de João, na descrição de João, tanque, água, ele fala também sobre a entrada da porta das ovelhas, né? Ele fala também aqui sobre os cinco pórticos, né? Enfim, todas essas coisas aí, elas têm referências espirituais. Ele não cita essas coisas à toa, né? O agir da água ali, né? Vamos dizer assim, quando o anjo agitava a água, na verdade não era um anjo, era um fenômeno físico, que ele acontece em algumas outras águas também, né? Mas as pessoas, não só daquela região ali, mas de várias outras regiões, eles tinham um medo e que foi ensinado para eles algo que tipo, a água era espiritual, né? A água era espiritual. Tinha civilização, por exemplo, que acreditava que se um homem fosse levado pela água, eles não podiam resgatar aquele homem, porque os espíritos tinham levado aquele homem embora, então eles não podiam resgatar, tinha que deixar os espíritos levar aquele homem lá. Então tinha toda essa, né, tá fugindo a palavra aqui, mas enfim, né, todo esse entendimento, né, de algo que não era verdade, né? Então eles acreditavam ali que se a água também agitasse, né, e se alguém fosse jogado, e talvez na fé de cada um até algum milagre pudesse ter acontecido ali, porque imagino que aqueles homens não estariam ali, né, que aqueles homens não estariam ali naquele lugar. E aí, queridos, o que acontece, né? Quando nós falamos aqui das coisas espirituais, esse homem ele estava perto do tanque ali, né? E estava perto da porta das ovelhas, aonde entrava o sacrifício, e estava perto do templo também. E ele vivia 38 anos que ele vivia nessa vida. 38 anos que ele vivia no meio desse povo enfermo, esperando uma oportunidade de ser curado, esperando uma oportunidade ali de que alguém pudesse jogar ele na água, ou ele cair na água quando de fato ali a água agitasse. Então, não diferente de nós ainda estamos no mundo, amém, queridos? Jesus falou: não peço ao Pai que vos tire do mundo, mas que vos livre de todo o mal, amém? Então a gente não vai sair do mundo, porém, muitas vezes, nós nos deixamos tanto nos levar pelas coisas do mundo, e nós fracassamos tantas vezes em fazer o que é correto, que nós até desistimos muitas vezes daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esse homem aqui, ele estava perto do templo, perto da porta onde entrava o sacrifício, naquele tempo sacrifício de animais, né? Hoje não mais, porque nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, amém, queridos? Né? Então, mas esse homem, ele estava tão perto de tudo, mas ao mesmo tempo tão longe de tudo, na mente dele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Esses dias eu lembro que a gente estava até em casa lá, discutindo algumas situações e falando: puxa vida, né, cara? A igreja ensina tanto, tanto é falado, tanto é ensinado, e mesmo assim muitas vezes nós e outras pessoas acabam falhando, acabam errando, né, com Deus, e passam a viver ainda da mesma forma como viviam antes. Então o homem ali é como se ele tivesse, dentro de todo aquele contexto, e aí trazendo para as nossas vidas hoje, só em corpo presente. A mente dele
estava numa esperança que talvez nunca fosse acontecer na vida dele. Talvez nunca fosse acontecer na vida dele. Para nós, talvez, essas coisas, o que é, por exemplo? Ter muito dinheiro. Isso consome a nossa mente. Eu preciso ter dinheiro. Eu preciso ter carro, eu preciso ter casa, eu preciso ter coisas. Porque as coisas vão me fazer bem. Porque eu vou ficar bem e eu vou viver bem nessa terra se eu tiver coisas. Várias coisas. Então, muitas vezes tem muito mais a ver comigo do que com Deus, do que o que Deus quer. Tem muito mais a ver com o que eu quero do que com o que Deus quer para a minha vida. Ah, mas eu quero um emprego melhor. Ah, mas eu vou trabalhar mais. Ah, mas eu vou atrás do dinheiro. Não digo que é errado trabalhar não, ninguém para de trabalhar, amém, queridos? Nem pensando que você vai sair de férias, aposentar, não agora, amém? Brincadeira. Mas, queridos, então, o que eu estou querendo te dizer é que às vezes a nossa mente, ela é consumida por isso. A gente fica trabalhando a nossa cabeça em todo o tempo, buscando um jeito de encontrar coisas que vai nos fazer feliz. E a gente está tão perto de tudo, que precisa acontecer na nossa vida, e ao mesmo tempo tão distraído. A gente está ouvindo, mas não está entendendo. Porque quando eu ouço e entendo, eu pratico. O pastor pregou uma palavra aqui, poderosa, sobre arrependimento. Mas se eu ouvir aquela palavra e não praticar o que eu aprendi, eu não entendi. Não é possível alguém que ouve, se não praticar, não vai entender. Então e vocês estão me ouvindo, aí eu sei que todo mundo está me ouvindo aqui nessa noite, mas eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se eu tenho vontade de sair daqui e praticar as coisas que Deus quer para a minha vida. E assim, eu falei hoje de manhã aqui, às vezes eu trago umas palavras como essa que incomoda. Eu sei que incomoda, mas incomodou a mim primeiro. Essa palavra eu não fui lá e falei assim, tem uns crentezinhos lá pisando na bola, deixa eu achar uma palavra aqui para mim falar com eles. Não, eu estava sentado aí onde você estava num dia de culto, e Deus falou para mim, e aí? Vai ficar quanto tempo nisso? Você está ouvindo e não está entendendo o que eu estou falando. E você não está vivendo, percebendo as coisas com o coração. As coisas de Deus. Porque as coisas do mundo eu acabo carregando tudo para dentro do meu coração. E aí, uma é essa, a mente sempre dinheiro, dinheiro, dinheiro. E muitas pessoas por causa disso, e aí o pastor já trouxe uma palavra dessa também, muitas pessoas por causa das coisas, deixam as pessoas, que é o mais importante na nossa vida, que são os nossos filhos, que é a nossa esposa, a nossa família, os nossos pais, os nossos amigos. Por quê? Porque a gente está atrás de coisa. Eu preciso conquistar coisa. Outros talvez ficam o tempo inteiro pensando em algum tipo de pecado, na prática de algum tipo de pecado, e isso consome a mente da pessoa. Ela fica presa naquilo ali, fica olhando lá, para aquele negócio o tempo todo, na mente dela, pecando na mente, tentando, e algum dia, se a gente pensar muito nisso, a gente vai acabar concebendo isso, Eu não coloquei aí, vocês me desculpam, mas lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, fala assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Lamentações capítulo 3, verso 2 ou 3 lá, fala assim, ó: trazei à lembrança aquilo que te traz esperança. Mas o que acontece? Eu estou inserido nesse contexto de mundo, né? De capitalismo, de ter coisas, de ter prazer, de ser feliz. O convite de Jesus para os homens lá, na igreja primitiva, não foi um convite de felicidade, foi um convite de perseguição. Vocês serão perseguidos até a morte. E aqueles homens aceitaram o ide, que é de todos nós, de fazer a vontade de Deus. Enquanto muitos de nós aqui também, muitas vezes, estamos acostumados de ser quem nós somos. E aí é tudo sobre nós. Mas eu não gosto disso. Eu não vou fazer aquilo porque eu não gosto. Eu não vou ajudar porque eu não vou ganhar gente para Jesus porque eu não gosto. Eu não vou porque eu não gosto. Tem mais a ver com nós do que com o que Deus quer fazer. E muitas vezes porque nós estamos acostumados com o fato de que eu sou assim, eu sou complicado, eu sou difícil, e muitas vezes até nos vangloriamos por isso. Então, por vezes após vezes, Deus ele tem colocado alguém aqui em cima, nesse altar, para trazer uma palavra de mudança para as nossas vidas, de mudança para a minha vida e de mudança para a sua vida. Não é faça algo e ganhe algo. A gente aprendeu desse jeito. Faça algo e ganhe algo. Não, eu vou fazer tudo para Deus e não importa se eu vou ganhar alguma coisa. Não é troca. A coisa mais importante que Deus podia ter feito por mim e por você foi entregar o Filho dele na cruz. Quando lá em Isaías também Deus fala, eu limpei o terreno, eu plantei, eu adubei. E aí a palavra fala assim, mas quando vieram os frutos, vieram frutos amargos. Aí Deus faz assim a pergunta, o que mais eu posso fazer? O que mais Deus pode fazer? Quando eu me converti, e algumas pessoas talvez aqui também se converteram desse jeito, eu me converti porque eu estava com um problema familiar. Eu fiquei sozinho em outra cidade, e aí na época minha esposa veio embora, e aí a gente separou, e aí naquele momento lá, eu num dia estava assistindo R.R. Soares na televisão, e aí eu falei assim, eu vou para a igreja, eu vou atrás de uma igreja. E aí eu saí, passei na frente de uma igreja lá que sempre estava aberta, naquele dia estava fechada. Eu falei, eu acho que nem Deus quer, né? Está tão ruim que nem Deus quer. Aí lembrei que a gente tinha ido vender uns móveis um dia lá, e tinha uma igreja do lado, e eu fui lá naquela igreja, mas eu fui porque eu tinha um problema familiar. Mas quando eu cheguei lá, e eu descobri o que Deus tinha feito pela minha vida, e comecei a entender e perguntar a mim mesmo, por que Deus me ama tanto assim? Eu me perguntava isso direto, por que Deus me ama tanto assim? Então quando eu ouvi, e aí eu entendi, e não sou perfeito, tem muita coisa que eu ainda tenho que fazer, e eu sei disso, e eu vou melhorar, e nós vamos melhorar, no nome de Jesus, amém queridos? Nós vamos melhorar como pessoa, como igreja, como pai, enfim, nós vamos melhorar.
no nome de Jesus. Mas quando eu entendi ali, queridos, naquele lugar ali, que o que Deus tinha feito pela minha vida, eu falei assim, ó, eu não vou conseguir nunca retribuir o que Deus fez por mim, nunca. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. E aí eu comecei a trabalhar na obra de Deus. E até hoje, no nome de Jesus, eu trabalho na obra de Deus. Então, queridos, isso não está no fato de eu ganhar mais alguma coisa. Eu já ganhei o maior presente que eu podia ganhar, que foi Jesus na cruz pela minha vida. Eu já ganhei. E eu sempre, quando eu oro, às vezes eu falo com Deus, falo, Deus, nem que eu não tivesse mais nada, mas que eu não perca o Senhor. Aí, como que a gente liga tudo isso que a gente está falando aqui hoje? Porque na história desse homem aqui que Deus me fez lembrar, enquanto falava comigo ali, Jesus ele chega para o homem e ele faz uma pergunta para o homem, uma pergunta direta. Ele chega para o homem, qual que é a pergunta que ele faz? Jesus já sabia que aquele homem estava enfermo há muito tempo. Jesus, conhecia todas as coisas, enfim, não sei se alguém tinha contado, não sei se ele já tinha visto aquele homem lá, por muitas vezes, porque ele vivia por ali também, não sei como que era, mas Jesus, a palavra de Deus fala que ele já sabia que aquele homem estava enfermo há muito tempo. Aí o que acontece nessa hora, queridos? O que acontece nessa hora? Jesus ele faz uma pergunta para o homem direta. Ele chega para um homem que ficou olhando para um tanque, não sei se 38 anos, se foi todo esse tempo ali, se ele teve adolescência no meio, infância, não sei, enfim, mas 38 anos esperando um milagre, olhando para o tanque balançar, porque ele queria ser curado, era tudo que ele queria, ser curado. Aí Jesus chega para ele e pergunta assim para ele, você quer ser curado? Aí o que o homem fala? Senhor, quando a água balança, outras pessoas pulam na minha frente. E aí, não tem ninguém que me jogue primeiro na água. Então o homem, ele ouviu, mas ele não entendeu. E no lugar das palavras desse homem, muitas vezes, quando Deus nos chama para alguma coisa, quando Deus nos chama para algo, as nossas desculpas são, eu preciso ganhar dinheiro. Eu não posso, porque eu estou vivendo uma vida de pecado. E aí a gente começa a dar N desculpas, para que o propósito de Deus não seja cumprido nas nossas vidas. Por quê? Porque nós já escutamos tanto que Deus é o Deus do milagre, mas nós não entendemos. Que Ele pode transformar as nossas vidas, mas nós não entendemos. Eu vejo muitas vezes acontecendo na vida de outras pessoas, mas eu não vejo com o coração acontecendo na vida de outros. E eu começo a dar um monte de desculpa para Deus do porquê eu não posso, do porquê não dá. E aí você pode pensar no que você quiser. Talvez você está esperando um milagre de Deus para ser liberto de alguma coisa. Talvez está faltando só um posicionamento seu, queridos. Só um posicionamento meu, de confiar em Deus, de não ficar dando desculpa. Eu nasci assim, eu sou desse jeito mesmo. Eu não vou mudar no meu casamento porque eu sempre fiz as coisas desse jeito. Não, é a outra pessoa que tem que mudar porque eu sempre fui assim. Aí Deus ele te convida para o ID, aí misericórdia, aí que começa, mas eu trabalho, mas eu estudo, mas eu não posso, mas é tarde, mas demora, mas é difícil. Queridos, Deus ele quer fazer algo extraordinário nessa cidade, amém?
Para Deus fazer algo extraordinário nessa cidade, Ele vai fazer através da minha vida e através da sua vida. Fala assim para o seu irmão, não é outra pessoa, irmão. Fala, é você. Então, o mais importante para nós, queridos, o mais importante para nós é tirar o olho do tanque. Tirar o olho do tanque, o tanque pode ser essas N coisas que eu falei na sua vida aí, e colocar o nosso olho em Jesus. Escutar o que Jesus está falando comigo, entender o que Ele quer da minha vida, praticando aquilo que Ele tem me ensinado, e quando eu estiver diante dEle, queridos, percebendo as coisas, que eu perceba todas as coisas com o coração, não só de corpo presente aqui nesse lugar. Ah, por que eu estou na igreja? Ah, porque eu preciso ir para a igreja. Ah, porque eu preciso ir. Não, eu preciso praticar a palavra de Deus, queridos. Eu preciso praticar a vontade de Deus na minha vida, é isso que eu preciso fazer. Então, o meio aonde eu vivo, o meio aonde eu estou, ele não pode mudar a percepção de Deus na minha vida, na minha mente. Um meio que talvez ali só corre atrás de coisas, ou um meio que só pensa em pecado, ou um meio que... O meio não pode me mudar, querido, porque eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, amém? Então nós temos que mudar o meio, não o meio mudar a gente. Não o lugar que eu estou me mudar, mas eu tenho que mudar o lugar que eu estou. E Deus me chamou para isso. Mas isso só vai acontecer na minha vida se eu estiver atento ao que Deus está falando para mim, ao direcionamento que Deus está colocando na minha vida. Eu faço um convite para você nessa noite. Coloca na sua agenda as coisas que a igreja te oferece. Coloca isso na sua agenda. Tem tanta coisa na sua agenda, tem jantar, tem bola, tem jogo de futebol, tem, para outras coisas talvez piores, tomara que não, no nome de Jesus. Mas coloca as coisas da igreja na sua agenda, coloca o domingo na sua agenda, coloca a terça-feira do Tadel, coloca na sua agenda. É poderoso o que Deus vai fazer nas nossas vidas através do Tadel. Amém, queridos? Coloca na sua vida o Life Group. É maravilhoso o que acontece nesse lugar. Eu falei aqui hoje de manhã, queridos, a igreja, assim como ela nasceu lá atrás, nas casas, nos lares, vai ser a igreja que vai sobreviver por mais tempo, vai ser a igreja nas casas. Escuta o que eu estou falando, eu sempre falo isso aqui. Essa igreja com porta aberta, com transmissão ao vivo, isso está com dias contados. A igreja, não estou falando que a igreja na casa vai durar, estou falando que ela vai durar mais. Está vendo o que está acontecendo lá na China, se eu não me engano, né? Na China estão prendendo pastor e cristão, fechando igreja, quebrando tudo. Isso nunca parou de acontecer. E agora, será que eu estou preparado para viver esse momento? Será que a incredulidade do mundo não vai trazer incredulidade no meu coração? Porque eu não estou percebendo as coisas, eu não estou entendendo o que está acontecendo? E o que Deus quer fazer na minha vida? Então coloque na sua agenda o Life Group. É muito poderoso o Life Group. Ver as pessoas ali crescendo através dos lives, os lives multiplicando, a gente indo para outras regiões da cidade onde as pessoas também precisam de Jesus, ganhando mais pessoas para Jesus, é poderoso. Ah, mas eu não sei, como que eu faço? A gente tem live aqui de quarta-feira, de quinta-feira e de domingo, de sábado, e de sábado. Então, você pode procurar um live lá que é a sua cara. Tem live com pessoas mais maduras, tem live com pessoas mais jovens, tem live com todas as características que você imaginar. Tem. Então isso não é desculpa. Então, procure. Como que eu faço para conhecer? Pode me procurar, pode procurar o pastor Pita, a pastora Neiva, minha esposa, o pessoal que trabalha lá. Nós vamos direcionar você para um life group, mas frequente um life.
É maravilhoso aquele momento que nós temos ali de comunhão com a palavra, de comunhão com os irmãos. A gente faz confraternização, a gente come junto, a gente chora junto, a gente ora uns pelos outros. Facilita o pastoreio, olhar cada pessoa de perto para saber como que elas estão. Então, frequentem, querido, no nome de Jesus. Não deixe o meio, não deixe o mundo mudar você. Muda o mundo através das ferramentas que a tua igreja tem para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento no nome de Jesus. Então, chega de desculpa e vamos prestar atenção no que Deus está falando conosco. É preciso deixar o orgulho de lado e permitir que Deus transforme a nossa vida. Ah, mais uma vez? É mais uma. Ah, é a 10ª vez? É a 10ª vez, mas eu quero ser transformado. Eu quero melhorar. Eu não quero viver do mesmo jeito. Eu não acredito que é só isso que Deus tem para mim. Eu sei que eu posso viver coisa muito mais profunda com Deus. E eu quero isso para a minha vida, em nome de Jesus. Então pense assim, os seus pensamentos precisam ser pensamentos de Deus. Sabe qual que deveria ser a nossa preocupação? O que devia tirar o nosso sono? Não é as nossas contas. O que devia tirar o nosso sono, querido, é essa quantidade de gente que pode ir para o inferno. É isso que está no coração de Deus. É a quantidade de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. É isso que está no coração de Deus. Então isso pode tirar o meu sono. Se for até uma ansiedade por ganhar pessoas para Jesus, até isso vale. Por ganhar mais gente para Jesus. Para que mais pessoas conheçam a Jesus através das nossas vidas. Então, se eu entendo isso com o coração, quando Jesus me faz o convite, quando Ele me faz o convite, vamos fazer, vamos caminhar como nós estamos fazendo aqui nessa noite, vamos andar junto, vamos ganhar essa cidade para Jesus. Qual que é a minha resposta? Minha resposta é levantar a minha mão e falar assim: Senhor, eis-me aqui. Ah, Senhor, mas sabe o que é? Eu não conheço muito bem a palavra de Deus. Ah, Senhor, sabe o que é? Eu não tenho muito tempo para fazer as coisas da igreja. Ah, Senhor, sabe o que é? O meu trabalho me cansa tanto. Ah, Senhor, sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que é? E a gente vai aumentando aquele monte de desculpa. Aquele monte de desculpa. Então eu te pergunto hoje, qual que é o teu leito? No que você está se encostando para não fazer a vontade de Deus? Qual que é a sua água que você está esperando agitar para você ter uma vida abundante? Qual que é a tua água que você está esperando agitar? O que você está esperando acontecer na sua vida? Eu estou aqui para te falar, já aconteceu. Já aconteceu. Então nós não podemos mais esperar, queridos. Não podemos mais esperar. Nós temos que deixar Deus tratar as nossas vidas. Deixe Deus tratar você. Fala para o seu irmão assim: deixe Deus tratar você. Quantos aqui querem ser maridos aí? Quantos querem ser maridos melhores, em nome de Jesus? O marido não levantou aí, já dá um cutucão nele aí. Fala isso, tem que melhorar. Quantos querem ser esposas melhores aí, em nome de Jesus? Glória, pais melhores, filhos melhores, discípulos melhores. Quantos querem em nome de Jesus? É só você falar: eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus, faz a tua vontade na minha vida. A pergunta já foi feita. A pergunta já foi feita. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer viver os propósitos de Deus? A pergunta já foi feita. Eu não vou responder com desculpa igual esse homem fez. Eu vou responder assim para Deus: eu estou aqui, conta comigo. Conta comigo. Esses dias eu assisti um trecho de uma palavra, onde o pregador falava, que a pessoa costuma falar, né? Até eu já falei isso, eu acho, que a igreja é um grande hospital, né?
Aí o cara fala assim, não, na igreja até tem uma ala para tratar os feridos. Mas a igreja é um exército, amém, queridos? A igreja é um exército que Deus tem levantado aqui na cidade de Lençóis Paulista para fazer a diferença nessa cidade. E se tiver que acontecer sem você, vai acontecer, amém, queridos? Vai acontecer sem você, mas com você vai ser melhor ainda. Se você hoje levantar com fé dessa cadeira, assim como Jesus falou aqui para esse homem aqui, ó, levanta, eu quero te curar. Levanta, e imediatamente aquele homem se colocou de pé. Imediatamente ele se colocou de pé, totalmente curado, no nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé então, no nome de Jesus. No final de semana nós tivemos um momento aí com os voluntários da igreja. A gente é em quase 130 voluntários na igreja. Mas para o que Deus quer fazer ainda é pouco, queridos. Eu sonho de verdade, meu, com uma multidão de gente celebrando a Deus. Talvez para você não seja importante. As pessoas já me viram falar sobre isso. Ela fala, é porque quer ter igreja grande. Não, quero ter igreja grande. Porque se a gente tiver uma igreja grande, queridos, é porque a gente salvou bastante gente, amém? Isso é importante. Isso é importante. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas ainda para ser salva. E para ser salva através da sua vida, através da minha vida. E nós vamos alcançar essas pessoas no nome de Jesus. Hoje eu gostaria que hoje você fizesse esse compromisso com Deus. De se levantar junto com esse exército, né, do qual o general é Jesus. E que a gente, por todos os lugares aonde a gente for, que a gente leve esperança para as pessoas, de que a vida delas pode ser melhor diante de Deus. Eu não sei como que você está, mas eu sei o que Deus tem colocado no meu coração, que eu tenho que parar de dar desculpa. Isso é o que Deus tem colocado no meu coração. Para de dar desculpa. Faz o que precisa ser feito. Eu não sei o que Deus está falando com você nessa hora, mas comece a orar em cima do que Deus está falando com você nessa hora.